Olá, para você, quem é Jesus? Jesus é simplesmente uma pessoa? Jesus é Deus? Vamos retomar assim para Mateus 16. Naquele contexto, os discípulos estavam próximos de outras pessoas, eles se achegaram a Jesus e Jesus perguntou para eles: Quem que os homens dizem que eu sou? E os discípulos começaram a falar: Olha, uns acham que você é um mestre, outros acham que você é um profeta. Mas Jesus pergunta para Pedro, mas para os discípulos, mas vocês quem pensam o que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que Jesus brada e fala, não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai. Então a nossa história com Cristo começa aí. Quem nos revela Jesus é o próprio Pai, é o próprio Espírito Santo. E aí nós temos que fazer essa assim, constante pergunta, quem é Jesus para nós? Nós consideramos Jesus um homem elevado? Jesus é um espírito que se encarnou, mas morreu e nunca mais ressuscitou? Jesus foi simplesmente um homem que teve uma seita? A Bíblia não fala isso sobre Jesus, pelo contrário, ela revela que desde o princípio Cristo estava com Deus e que todas as coisas foram criadas também com Cristo e todas as coisas hoje, sabe, vão coexistir, todas elas vão convergir para Jesus Cristo. Deus fala que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele e para Ele. E foi interessante porque nesse contexto todo que nós falamos agora, quando Cristo revela, né, para Pedro, mostra para Pedro que foi o próprio Pai que revelou, né, a condição dele ser o Jesus, o Cristo, Jesus diz para Pedro: "E eu te digo que eu sou Cristo, sim, e sobre esta pedra que você enxergou, eu vou edificar a minha igreja." Então nós temos que pensar que primeiro o Pai revela Cristo e Cristo vai revelar a igreja. Antes mesmo da gente falar sobre a igreja, nós temos que estar muito claros que, na verdade, é o cabeça da igreja, que a igreja é composta por todas aquelas pessoas que receberam ele e que tentam segui-lo. Então nós somos agora como se fosse um ser coletivo. Mas a pergunta permanece: quem é Jesus para você? Jesus é o Senhor, ele reina sobre todas as coisas. Nós não precisamos ter muitas dúvidas, porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará perante ele. Que nós dobramos os nossos joelhos de forma, sabe, espontânea, harmoniosa, por amor. Porque querendo ou não, ele vai mostrar. E o dia do julgamento está próximo. Não deixe, não fique longe. Se você tem dúvidas de quem é Jesus, procure-o nas palavras. Peça a Deus revelação. O Senhor Deus vai nos revelar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É Ele, é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor.